Dando continuidade à nossa sequência do nosso Agosto Lilás, que é um mês onde a nossa Hits Prime FM já abraçou há alguns anos. A gente vem encampando também na linha de frente dessa batalha muito importante, que é do enfrentamento contra a violência contra a mulher. Só que agora nós vamos falar de um outro lado, porque a gente sempre fala que toda moeda tem dois lados, né, Rafaela? A gente tem dois lados. Necessariamente não é porque você cometeu um erro que você precisa ser execrado. A gente erra para aprender. Eu sempre falo que a gente só aprende depois que erra. E existe um trabalho aqui em Sinop sendo feito, e quem falou desse trabalho pra gente foi, se eu não me engano, foi a Lucélia, não foi? Isso, foi a Sargento Lucélia. Foi a Sargento Lucélia que falou pra gente, acho que foi ano passado, falou, olha, tem um trabalho sendo feito muito bacana lá na FACIP, com o pessoal da FACIP, a gente ficou muito interessado em conhecer esse trabalho, e hoje eu quero que vocês também, que estão aí do outro lado, preste atenção no que a gente vai conversar sobre o que é o GRH. Talvez você tenha ouvido o GRH, que é o Grupo Reflexivo para Homens, que é um trabalho feito pela Unifacip, na coordenação da professora Ana Paula e também da professora Carla. Eu vou começar com a Ana Paula. Professora, bom dia, obrigado pela presença. Explica um pouquinho melhor o que é esse grupo e para que ele foi criado. Bacana, bom dia, é um prazer estar aqui, né, falando hoje para vocês desse grupo que para nós é muito importante. Ele iniciou em 2018, né, mas aí com a pandemia a gente acabou suspendendo os atendimentos e retomamos aí no ano passado esse grupo reflexivo. Esse grupo ele faz parte de uma medida protetiva, né, então quando há alguma violência contra a mulher, a juíza determina que do que ele tem que cumprir, né? Vamos dizer, uma pena, não sei se eu usaria uma das condições. Uma das condições que ele precisa passar é por esse grupo reflexivo, né? Que nós organizamos hoje com a coordenação da professora Carla, que está aqui também. Então, nós organizamos, eles são 12 encontros, no quais trabalhamos alguns conceitos que visam desmistificar, desconstruir o que o homem pensa, muitas vezes, né? Estávamos conversando aqui sobre o que é ser homem, qual o papel do homem, culturalmente, né? Como que a mulher é vista. Então, a gente traz nesses 12 encontros temas que os participantes vão compreender e vão pensar, vão contribuir, vão falar sobre o que é essa violência, mas o que é esse gênero, né? O que é o homem, o que é a mulher, qual que é o papel de cada um na sociedade, para que a gente consiga melhorar esse comportamento, né? Transformar, mudar, enfim, pelo menos um início ali do que ele compreendia como o que é o papel dele. Professora Carla, como funciona, já que você está ligado diretamente a esse projeto, como funciona, de que maneira que esse projeto ele é inserido para o homem? Porque assim, a gente sempre sabe que uma pancada assim é complicado. Como que é feita essa abordagem e quem participa dessa abordagem, professor? Ok, bom dia a todos. Mal educado que eu sou, né? Bom dia, professor. Tudo bem. Nós hoje construímos uma metodologia da seguinte forma. O homem ele é encaminhado diretamente pelo fórum para a Unifacip, e aí, formando-se um grupo, que nós atendemos de 6 a 12 homens, nós consideramos um grupo, nós começamos os encontros. A princípio, os homens eles começam realmente arredios, isso mesmo, com muita resistência. Mas aos poucos eles vão participando e vão se sensibilizando, né? Por quê? Nós começamos trabalhando não assuntos diretos à violência contra a mulher, nós vamos trabalhar a emoção, nós vamos trabalhar o que é a raiva, o que é o medo, o que é a vergonha, e nós vamos trabalhando e fazendo eles compreenderem o que são essas emoções. Os grupos, eles têm 12 encontros de 1h30, eles acontecem uma vez por semana lá na Faciclin, que é a clínica da Facip. E quem conduz os grupos são os nossos estagiários, né, os nossos acadêmicos de psicologia, a partir do 7º semestre, coordenados e supervisionados por mim e por uma outra supervisora da área de abordagem que eles seguem, porque dentro da psicologia nós temos algumas abordagens, né? A pergunta que não quer calar para as duas professoras, eu acho que toda mulher vai querer fazer essa pergunta. Fala aqui, obrigado por ter feito a pergunta. Homens mudam? Todos nós mudamos. Acho que não é o homem que muda. Nesse né? sentido do agressor? Porque quando a gente fala agressor, gente, pelo amor de Deus, não é só aquela pessoa que agrediu fisicamente. Né? Eu acho que talvez a agressão psicológica, talvez ela até maior do que a agressão física, porque a agressão física vai sarar. A agressão psicológica, ela não sara. Ela
tem depois qualquer coisinha ativa aquilo lá. Eu acho que é muito mais prejudicial psicológica. O agressor, então vou mudar a pergunta. O agressor, ele é passivo de mudança? Todo homem que chega e começa a entender os encontros e entender aqueles temas, ele começa a refletir sobre o que são esses conceitos que nós trabalhamos. O que é gênero, o que é violência contra a mulher, o que é a Lei Maria da Penha, qual foi a penalidade dele e assim por diante. E aí isso possibilita que ele faça uma reflexão. Por isso é o grupo reflexivo, porque essa reflexão gera a mudança. Não é em si participar dos 12 encontros que vai proporcionar que ele saia dali transformado. Não, nós vamos dar ferramentas para ele refletir os conceitos que ele construiu ao longo da vida dele. E aí, enquanto ele passa por aquele processo, ele vai fazer melhores escolhas que vão levar aí a melhores resultados e assim por diante. Só um parênteses, que é legal você falar isso, porque assim, a gente tem essa expectativa não só no grupo reflexivo, né? Vou no psicólogo, vou estar curado em uma sessão, é como se tomar um remédio, vai passar. Sim. E não é assim, né? É uma construção. Exatamente. Quem faz terapia também sabe disso. Então, o grupo, ele vai, como a Carla colocou de maneira brilhante, fazer com que o homem reflita. Então, nós temos depoimentos de que quando eles trazem nos grupos, nossa, eu fui fazer tal situação e lembrei do que foi falado no grupo. E fez com que ele repensasse aquela atitude. Então, os grupos, eles servem para a gente trazer informações, às quais muitas vezes essas pessoas não tinham acesso, e aí faz com que elas tendam a mudar esse pensamento ou fazer perguntas que façam com que elas vejam, será que está certo esse comportamento? O que vai me levar? Porque eles estão ali numa medida. Se ele transforma, muda, enfim, a possibilidade dele não ter que ir para uma etapa um pouco mais dura, né, é muito maior. Então, eu acredito que não tem assim 2 mais 2 é 4, mas um 3,5 talvez, né, assim, uma possibilidade de mudança a gente enxerga até por depoimentos que a gente tem no grupo. O início, né? do caminho, né? Eu acredito. E é legal essa fala da Ana Paula, porque assim, nós não trabalhamos só questões relacionadas à violência doméstica. Então, nós vamos trabalhar habilidades sociais, comunicação, as próprias emoções, que foi o que eu disse inicialmente. Então, ele vai desenvolver habilidades que ele vai utilizar no dia a dia. Que ele não tinha antes. Que ele não tinha ou que ele não utilizava. Mas isso é muito tabu, né, gente? Sim. Né? É uma coisa que vem muito, muito culturalmente de tabus, né? Que a gente precisa ir quebrando. Sim. É, tem pessoas que falam que acham que no psicólogo é coisa de louco. Ainda não tem, é verdade? ainda Não é? muito. Não é? Em pleno século XXI. Acha que psicólogo é coisa de louco. Ô, Rafa. Vocês, como professoras que têm acompanhado esses homens que são agressores, querendo ou não, fisicamente ou psicologicamente, têm entendido que toda essa violência contra a mulher, ela é fomentada por essa cultura machista existente no Brasil, essa cultura que veio de anos de que a mulher ela é obrigada a ficar em casa, o homem tem domínio sobre a mulher. Vocês têm percebido que isso tem se estruturado mais ainda? Ô, Rafa, sim e não, né? Eu vejo que nós começamos um movimento, né? Acredito que a internet nos auxilia muito, principalmente quando a gente usa isso a nosso favor, de desmistificar e de desconstruir, mas nós temos esse preconceito estruturado, né? Que é o que é velado. Então, muitas vezes, sem a gente perceber, nós produzimos. Nossa, você está fazendo isso igual uma mulherzinha. Quem não fala isso ou quem não falou isso? São pequenas coisas que a gente ainda coloca a mulher nesse papel de inferior, de sem força, de sem valor, de objeto, que é o que nós estávamos conversando anteriormente, né? A mulher ainda vem com esse olhar de que é minha, eu faço o que eu quero. Então, se a gente não tomar cuidado com as formas que a gente fala sobre a mulher, valoriza a mulher, eu acredito que ainda permaneça. Então, eu acho que a palavra construção vai ser o tema hoje, né? Então, pegando até esse ponto, vocês estão construindo um caminho. E todo caminho para ser construído tem muita dificuldade, é muito complicado. São muitos os percalços e muitas vezes a gente nem sabe o que vai encontrar pela frente. Sim. Eu queria que vocês fizessem um balanço rápido, até porque o nosso horário está espremido, se vocês já sentem que vocês já deram alguns passos avante, apesar desses 2 anos parados, nesse caminho que está sendo construído. Eu entendo assim, que uma vida que passa por um processo de mudança já é um ganho. No período de 2021, no segundo semestre, nós atendemos 25 homens com o retorno da pandemia.
No semestre passado, nós atendemos 32. Neste semestre, não começaram ainda os grupos e eu já tenho uma lista de homens para participar. Então, eles, ao invés de irem lá como uma obrigação, eu vou ter que participar, eles vão lá com o interesse de participar. E, para mim, isso já é um avanço suficiente. A vontade de mudar. A vontade de fazer diferente. E o que a Carla falou, nós temos relatos de pessoas que terminam o grupo, né, e falam, posso continuar? Né? Isso é Posso bacana, participar? Né? Posso continuar vindo? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sempre falo assim que quem tem vergonha do que fez não tem como compartilhar experiências. Eu participei já do AA, participei de vários grupos. Quando você compartilha experiências, você abre o seu coração nitidamente para as outras pessoas, ou em encontros, quando a gente vai, se você abre o coração, aquilo faz com que a pessoa enxergue o sofrimento daquela pessoa talvez com os olhos daquela pessoa. Fala assim, cara, eu posso evitar isso na minha vida. Isso tem contribuído nesses encontros de vocês? Eu não vou, claro que eu não quero que vocês adiantem, mas esse compartilhar de experiências entre os homens, isso faz com que outras pessoas enxerguem diferente? Isso faz com que os próprios homens comecem a entender a sua realidade. Isso gera um movimento muito significativo para os nossos acadêmicos também. Eu não consigo mensurar para você a nível de população, de sociedade, o quanto isso faz e interfere na vida das pessoas, porque não foi algo que nós começamos a desenvolver, né? Nosso olhar ele ainda é muito voltado para os grupos e para aquela comunidade que estão ao nosso redor. Mas eu entendo que as pessoas que vão se envolvendo no projeto, elas vão gostando do projeto, elas vão querendo participar e elas vão entendendo e vão refletindo também sobre isso. Nós convidamos, chamamos alguns convidados para participar dos grupos, advogados e assim por diante, para dar uma palavra e dessa forma eu entendo que esses grupos eles vão tomando uma proporção e vão alcançando mais pessoas. Ok, que assim, a gente tem dentro da psicologia, o trabalho de grupo, ele é muito forte por causa disso. Porque não sou eu que estou ali com o conhecimento e falo, mas é o outro que também vivencia e compartilha. Então, a troca do grupo ela é muito rica. Nós trabalhamos grupos em processo terapêutico que tem um avanço muito mais rápido, porque eu começo a falar, nossa, você passou por isso também. Como que você fez para lidar? Né? Então, essa sua pergunta tem a ver com essa questão do grupo terapêutico. Eu vou tomar uma bronca, mas não tem problema. Vamos lá. Toda segunda-feira é nítido, para quem ouve o jornal, que a gente traz muito mais casos de Maria da Penha. Sim. Toda segunda-feira é nítido. E toda segunda-feira a gente sabe qual é a mola propulsora disso. Vocês vivem muito isso? Nossa, e meu marido é maravilhoso, até beber. Bebeu, ele se transforma. Vocês vivem muito essa realidade nesses encontros, talvez até de depoimento de pessoas que falam, olha, quando eu bebo alguma coisa acontece. Quando eu estou sob efeito do álcool, isso acontece. O álcool é a porta de entrada hoje para várias drogas, e a gente sabe disso, mas também é a porta de acesso para a Maria da Penha, para a agressão física das mulheres. Vocês veem isso no dia a dia lá também? Temos relatos de homens que falam realmente isso, que o álcool fez eles criar uma raiva. E aí a gente vai no cerne dessa raiva. Que na realidade o álcool fez com que ela amplificasse. Exatamente. A raiva já estava lá. Já estava. Exatamente. Eu sempre falo isso. Porque existe vários tipos de pessoas quando bebem. Uns ficam ricos, outros ficam emotivos, choram. Verdade. E outros ficam agressivos. Ou seja, o álcool potencializa. Ela já estava lá. É aí que vocês trabalham? Nós temos na psicologia algumas instâncias psíquicas, né, que se chama aí de ego e superego, segundo a psicanálise, e tem uma fala que quando a bebida entra, o superego é dissolvido. Né? O superego é aquele que te dá o padrão, olha, você não pode fazer isso. Você não sabe cantar, fica quieto. Fica quieto, né? Você não é rico, não passa cartão de crédito, né? Mas brincadeiras à parte, isso também acontece. Então, essa raiva já existe, né? Ela já está ali. O álcool, ele proporciona ela aparecer ou ela potencializar. Então, não é que o álcool fez isso, né? Ele permitiu com que acabasse acontecendo essa violência, infelizmente. Então, como a Carla falou, quando a gente trabalha as emoções, o que é a raiva? O que é sentir raiva? Porque, gente, quem que aprende sobre emoção? Na escola se aprende. Não, O que é sentir raiva? O que é sentir alegria? Você aprende no dia a dia, né? E olhe lá, se você pedir para você hoje, como você se sente quando está com raiva?
Será que você consegue mensurar? Não dá, né? Porque cada raiva é diferente uma da outra, por incrível que pareça. E cada sujeito, ele é individual. Gente, olha, eu só tenho que agradecer esse trabalho maravilhoso, disponibilizar de vocês. Se algum desses homens que fez esse trabalho quiser dar uma entrevista pra gente, de costa, não precisa aparecer, só pra gente conversar, fica aparecendo só nós, só pra vocês contar a experiência para outros homens, que talvez seria muito útil. Legal. Sabe? Seria mesmo. Muito bacana. Não precisa vir aqui ao vivo, pode ser gravado, vocês ficam de costas. Se quiser aparecer também, não tem problema. Nada como a gente admitir que a gente errou, mas que a gente consertou o erro. Acho que nada mais humano do que você falar que errou e consertar o seu erro. Mas se não quiser aparecer também é um direito, mas talvez o relato seria muito importante. Sabe, a gente seria muito legal, talvez, para outros homens, como amanhã a gente vai conversar. A gente já tem um depoimento, né, o Rafaela, de uma moça, de uma senhora, de uma mulher, que passou por todo esse processo e ela conta como foi todo o processo. Eu acho que é muito importante para quem sofre agressão e para o agressor, que às vezes vai sofrer muito depois com o término de um relacionamento por causa de uma situação que ela poderia estar lá cuidando com um psicólogo, cuidando da sua mente, mentalmente, e ter um relacionamento e ter uma família, que é o maior projeto de Deus na face da terra, é a família, e tem muitas famílias sendo desestruturadas, e eu acho muito bacana quando esse projeto vem para tentar ajudar a família a se estruturar. Sim. Obrigado, professoras, obrigado a toda a equipe da Unifacip, aos alunos aí. Exato. Também, que fazem esse projeto bacana. Precisar de um doidão aí para fazer, pode me chamar, vamos aí. Tá? Obrigado. Nós que agradecemos. Gente.